Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Que bom, Raquel, você está conosco, a paz, Deus abençoe, é bom tê-la conosco. Vamos ver se mais alguma pessoa vai entrar para participar conosco do culto. Irmã Arise, Deus abençoe, irmã Arise. Mais algumas pessoas entrando aí, que Deus abençoe grandemente. Vamos aproveitar esse tempo para celebrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, mesmo em tempos extremamente difíceis e delicados, mas temos a certeza que o Senhor está conosco. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Quero te convidar nesse momento a você baixar sua cabeça e falar com Deus, abrir seu coração, como nós falamos no culto de quarta-feira, e que você venha se derramar diante do Senhor, né? Tem uma canção que eu gosto muito, que fala justamente aquilo que nós devemos fazer nos momentos de oração, quando diz: me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Então aproveite esse tempo agora para que você possa se derramar diante do Senhor. Mesmo em tempos extremamente difíceis e delicados, nós temos sim, no nome de Jesus Cristo, oportunidades e possibilidades de agradecer o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito e por ser aquela pessoa paterna que nos envolve com os seus braços e com os seus cuidados de amor. Amém? Por isso que eu quero pedir você nesse momento que baixe sua cabeça, vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai, pedir para que Ele possa dirigir os nossos passos a cada dia e que Ele venha nos fortalecer nesse tempo estranho que nós estamos vivendo, onde as pessoas, ao invés de buscarem unir forças para combater esse tempo tão difícil, nós vivemos um período também tão fragmentado, onde as pessoas estão muito mais envolvidas com linhas políticas do que exercer aquilo que o próprio Jesus Cristo falou para que pudéssemos exercer como o corpo de Cristo, exercer a generosidade. É isso que Deus espera de nós como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui nessa noite como Igreja do Senhor Jesus Cristo, como igreja, ó Deus, preparada e reservada, levantada pelo Senhor para a glorificação do Teu nome. Nós te pedimos, Pai, que esse momento seja um momento especial para todos nós, onde nós possamos desfrutar, ó Deus, da oração, da comunhão, da unidade do corpo de Cristo, mesmo à distância como nós estamos. Mas sabemos, ó Deus, que somos unidos pelos laços do amor de Jesus. Nós sabemos que somos dirigidos como corpo do Senhor Jesus pelo Teu Espírito Santo. Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos aproveitar o máximo esse tempo, Pai. Que nós possamos nos derramar, como disse essa canção, diante de Ti, ó Deus. Porque existem momentos e situações em que nós nos sentimos com medo, fracos, e isso nos traz, ó Deus, uma inquietude muito grande dentro do nosso coração. Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, que Ele venha, ó Deus, nos erguer, nos levantar e fortalecer-nos a cada dia. E continuarmos buscando, ó Deus, viver, não uma vida qualquer, mas uma vida em obediência ao Senhor, em uma vida que venha justificar aquilo que nós somos como participantes desse corpo. Nós te pedimos, Pai, dirija os nossos passos, não deixe, ó Pai, com que venhamos errar ao caminho, ó Deus, mas que possamos a cada dia ter consciência
de que as mesmas palavras do apóstolo Pedro possam ser reproduzidas pelos nossos lábios nessa noite. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, ó Deus, alimentar o nosso coração da Tua palavra e que nós possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o Seu santo nome. Estava separando algumas canções aqui, mas senti no coração de cantar com você essa canção que nós falamos agora, Me Derramar. Seja o Senhor. Como eu falei, mesmo em momentos tão difíceis da nossa vida, ainda nós temos motivos para ser gratos ao Senhor. Assim como a própria palavra de Deus nos orienta a fazer, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em um tempo onde nós só falamos sobre morte, nós temos que de alguma maneira buscar-nos, através do Senhor Jesus, promover vidas, palavras de vida. Nós não sabemos o tempo que nós temos aqui nesse plano, como cidadãos, com essa cidadania terrena que nós temos. Mas uma coisa é certa e é fato, que o tempo que nós estivermos aqui, nós possamos glorificar e dignificar o nome do Senhor, fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seguindo em frente sempre, mesmo com
com tantas notícias ruins que nós nos deparamos, com tantas notícias que afetam a nossa alma, afetam o nosso coração, que nos fazem de fato chorar, que nos fazem nos preocupar com aqueles que nesse exato momento perderam um ente querido, né, que estão chorando amargamente por conta disso, vivendo aí já começando esse processo de luto todo, que nós possamos ser instrumento de Deus para abrir a nossa boca e orar ao Senhor pela vida dessas pessoas e se colocar como objeto de bênção, como instrumento de bênção para a vida dessas pessoas que estão tão necessitadas e carentes de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto. Seja a boca de Deus, meu irmão, minha irmã, aquelas pessoas que estão necessitadas e precisando sim de uma palavra de vida, de uma palavra de restauração, de ânimo e uma palavra de esperança. E você pode ser instrumento de Deus para isso, para ser boca do Senhor, para trazer palavra de paz, de vida e de esperança. Esperança essa que nós só temos no unigênito Filho de Deus, esse Deus que a própria Evangelho de João aponta como a água da vida, que nós possamos beber dessa água. Gosto do texto de Salmos 46, no versículo 4, que diz: existe um rio onde as suas correntes, elas alegram a cidade de Deus, né? O santo dos santos, o santuário do Altíssimo, essa água que realmente faz com que todo o ambiente morto possa trazer vida novamente, tenha vida novamente. Todo aquele ambiente que não tem mais fertilidade, a água da vida pode, a água da vida que é o Senhor Jesus Cristo, pode gerar frutos novamente, gerar vida nesse solo, muitas vezes tão castigado pelo sol, né, causticante da vida, que nos fazem sofrer os impactos, né, desse calor. Nós sabemos que a água vida vem para nos restaurar. A água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, vem para promover vida e trazer alegria novamente ao nosso coração. Por isso que eu quero convidar você a cantar esse hino, esse cântico que fala sobre uma água, que é uma água chamada Águas Purificadoras, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Sacia minha sede, lava o meu interior.
Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém? Beba dessa água. Eu não sei como você está nessa noite, parece meio clichê falar nisso, mas é a mais profunda verdade. Às vezes esse tempo que nós estamos vivendo tem machucado muito a nossa vida, o nosso coração, tem mexido com o nosso emocional e feito muitas pessoas adoecerem emocionalmente. Eu sei que diante desse tempo realmente tem sido extremamente difícil, como disse na semana passada, tenso, é muito difícil de lidar, mas continue crendo, continue confiando, depositando a sua confiança no Senhor, mas não esqueça de estar cuidando de si, cuidando dos seus. Nós sabemos que é um momento e um tempo que exige sim essa preocupação, esse cuidado, de uns para com os outros, por isso que as igrejas foram impossibilitadas de ter os seus encontros presenciais, porque de fato aquilo que nós devemos nos preocupar hoje é com a vida, preocupar-nos uns com os outros, Então pense nisso, reflita nisso e, como disse no início, procure ser bênção e instrumento de Deus para trazer palavras de conforto e consolo àqueles que nesse exato momento estão precisando. Deus quer usar você. Diga como Isaías disse ali no capítulo 6 do seu livro, onde o próprio Deus disse a quem enviaremos, e quem há de ir por nós. E Isaías ele disse: eis-me aqui, Senhor, me envia, mesmo sem saber o que aconteceria posteriormente, mesmo sem saber as dificuldades que ele enfrentaria. Mas ele não se preocupou com isso, ele simplesmente quis ser útil para a ação de Deus, querer ser canal, instrumento de Deus na vida daquelas pessoas que tanto precisavam e que precisavam também ser alcançadas pelo próprio Deus. Então seja instrumento de Deus para a vida dessas pessoas, Se permita ser usado por Ele. Eu quero cantar mais um cântico junto com você, que fala sobre a fidelidade de Deus. A palavra de Deus diz, mesmo que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar a sua natureza, Porque Deus, Ele, dentre as suas características imutáveis, nós percebemos ali a fidelidade dele para conosco. Então que nós possamos não só cantar a fidelidade de Deus, mas viver a fidelidade de Deus. Vamos cantar? Teus olhos revelam que eu a nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade eleva a minha vida mais além do que eu possa imaginar.
teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade eleva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém, queridos? Como é bom gozar de paz mesmo em momentos tão difíceis, tão turbulentos, mas temos a consciência de que o Senhor está conosco sempre. Continuemos crendo, confiando e sabendo que esse tempo com certeza vai passar, por isso que é um tempo, né? E nós possamos crer nisso, confiar, continuar orando, cuidando da nossa fé, cultivando a nossa fé, como disse na quarta-feira, né? Buscando permitir com que a nossa fé diante desse tempo, desse momento estranho, seja aperfeiçoada para que a cada dia ela possa ser uma fé operosa, né? E não deixe jamais, em momento algum, de cultivar a disciplina espiritual. Quando eu falo sobre disciplina, é uma palavra meio que indigesta, mas é necessária, porque quando falamos em disciplina, é criar uma rotina saudável. E a rotina saudável para a vida do crente não é outra a não ser orar, falar com Deus, ler as Escrituras Sagradas e permitir que através das Escrituras Sagradas nós tenhamos o nosso coração blindado, guardado por toda e qualquer notícia que queira de alguma maneira abrigar o nosso coração, porque é justamente isso que nós percebemos e vemos. Quantas e quantas notícias ruins têm sido abrigadas em nosso coração por nós e a nossa mente. Que nós possamos permitir sim com que as Escrituras, sim, essa palavra que o próprio autor aos Hebreus diz que é viva e é eficaz, possa gerar efeito no nosso coração. Que efeito é esse? Não sendo incoerente com aquilo que nós estamos passando ou vivendo, mas também não permitindo que sejamos incoerentes a ponto de não entender que as Escrituras podem ser um imunizante para neutralizar todos esses sentimentos ruins que têm permeado o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. A palavra de Deus, como eu falei ali, citando o autor aos Hebreus, é viva e é eficaz. A palavra de Deus gera vida no coração do homem. Quando o homem realmente está vivendo dentro de um contexto de morte, é justamente porque ele falta conhecer as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, como o próprio salmista diz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? O homem vive dentro de um contexto de escuridão, justamente porque ainda não foi alcançado por essa luz, que é a luz de Deus, né? A luz do Senhor, a luz do mundo. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, né? E nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso que nesse momento de escuridão, que você se permita ser usado por Deus,
como esse sal com a sua propriedade, que nós possamos ser útil à vida do outro. Em uma oportunidade, citando na igreja, conversando um pouco com os irmãos na igreja a respeito desse texto, falando das propriedades do sal. Dentre uma delas é justamente que o sal tem uma propriedade de causar sede, que nós possamos, através da nossa vida, da nossa firmeza, da nossa convicção, gerar sede, não sede de outra coisa, a não ser da palavra de Deus, sede da água da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Então se permita a isso, Deus quer usar você como sal da terra e como luz do mundo, para que possamos sair desse contexto de escuridão. Por mais que estamos com essa dificuldade de ter contato fisicamente com alguém, nós temos aí os recursos que são bênçãos na nossa vida, que são as redes sociais. Quantas pessoas nesse momento precisam, como eu falei no início, ouvir uma palavra de consolo, de conforto, e Deus pode usar a sua vida para isso. Lembra aí de alguém, né, hoje mesmo, agora no finalzinho do domingo, de alguém que precisa ouvir algo dessa natureza, e seja a boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente, você que está aí participando conosco, né? Temos alguns irmãos aí da nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Três Marias, como também temos outras pessoas participando conosco, como a irmã Andréia, a irmã Arise, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, né? E que vocês continuem aí firmes e fortes, lutando, né? E orando em todo o tempo. Eu quero, antes de partilhar com você uma palavra de Deus, um texto que vem falando comigo profundamente por conta da atitude de uma mulher que mudou não só a sua vida, mas mudou toda a questão do seu contexto, por continuar sendo perseverante, principalmente na oração. Eu quero pedir você nesse momento que abra aí a sua Bíblia na primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler ali do versículo 9 até o versículo 18. Versículo 9 até o versículo 18 do primeiro livro de Samuel. Você aí que é da Igreja Batista em Jardim Três Marias, como eu, quero deixar alguns recados aqui para você rapidamente. Sabemos que foi decretado aí pelo governo do estado, a nossa permanência em casa aí até o próximo domingo, para retornarmos aí no dia 4 de abril com os nossos trabalhos presenciais. Mas ainda não sabemos se isso vai acontecer. Por conta disso, tenha paciência, espere. Como disse no início, a nossa prioridade é a vida, né? Ame a vida, viva a vida e preserve a vida, não só a sua, mas como a do seu próximo também. Então, diante disso, vamos saber esperar, ter paciência no Senhor, sabendo que o nosso tempo de retorno está breve e com certeza não mais com essas rupturas que estamos tendo, né, de voltarmos e depois temos que parar novamente. Mas não fique com a sua mente presa a isso, né? Continue sim alimentando sua fé diariamente com a palavra de Deus e fazendo uso do recurso da oração. E você que na verdade aí desse tempo todo procurou tentar ofertar, dizimar, procure a nossa tesoureira, irmã Célia, você que é da Igreja Batista em Jardim Três Marias, né? Caso você tenha dificuldade, nos procure também, que daremos o contato dela, tá bom? Deus abençoe. Vamos ler o texto da palavra de Deus ali na primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 18, uma história muito conhecida, mas uma história muito especial, até porque nós estamos falando sobre oração. Falamos semana passada sobre oração, falamos da atitude de uma igreja que diante de um contexto de perseguição não deixou de orar, não deixou de cultivar a comunhão e não deixou de cultivar a unidade do corpo de Cristo, mesmo sofrendo ameaças, né? O povo estava ali reunido na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos. Naquele contexto, naquela situação toda,
Pedro havia sido capturado, preso por Herodes Agripa, aonde no dia posterior ele iria apresentar aos judeus Pedro como uma espécie de troféu, né? E Deus não permitiu com que isso acontecesse, porque enquanto a igreja estava orando ali na casa de Maria, Deus estava agindo fora, livrando Pedro daquela prisão. Então, uma das coisas que nós citamos em relação a esse texto, recapitulando algumas coisas, logicamente, é que quando nós oramos, nós temos uma experiência com o sobrenatural de Deus, né? Porque se oramos a quem? Oramos a Deus. Então, quando nós oramos, nós temos uma experiência sobrenatural. Então, é isso que nós temos que buscar fazer sempre. Estar orando, falando com Deus, cada um do seu jeito, da sua forma, porque cada um tem o seu jeito peculiar de dirigir-se a Deus, de falar com o Pai. Mas não deixe de orar, independente da forma com que você se utiliza ou atribuiu para se comunicar com Deus. O interessante é, fale com Deus, se comunique com Ele, ore, né? Porque com certeza, toda vez que você ora, toda vez que você fala com Deus, com certeza o seu coração é abastecido de esperança, de alívio e de paz. E o texto que eu quero ler com você, e nós vamos meditar um pouco nesse texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, na verdade até o versículo 18, vai dizer: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, ele disse, disse ele, largue esse vinho. A Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e da minha grande aflição. Nesse caso, disse Eli, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto não estava triste. Que texto especial da palavra de Deus, ainda mais para os momentos em que nós estamos vivendo, quando ela fala aqui sobre aflição e também sobre angústia. Quero pedir nesse momento que você baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir para que Deus fale ao nosso coração nesses minutos que nós vamos ter de reflexão da palavra de Deus. Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite especial que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pelos momentos que tivemos de louvor ao teu nome, através de alguns cânticos que falam profundamente também ao nosso coração. Cantamos sobre a sua fidelidade, tendo a consciência que isso é uma característica sua, mostrando que essa característica ela não se desfaz, porque ela é permanente, e estamos falando justamente da tua fidelidade. E quando falamos de fidelidade, lembramos das palavras de Jesus aos discípulos, quando ele disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Falamos também sobre a água da vida, a água que gera vida em qualquer ambiente que está vivendo dentro de um contexto de morte. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que através desse texto, nessa noite, o Senhor venha falar conosco,
venha, ó Deus, alimentar o nosso coração de esperança, de paz e de certeza de um tempo melhor, de um momento melhor. E estamos aguardando e ansiamos ardentemente esse tempo, ó Deus, onde nós poderemos estar juntos novamente, para que nós possamos nos abraçar novamente, ó Deus, e comunicar, ó Deus, esse tempo um com o outro, uns com os outros, mostrando, ó Deus, que o Senhor esteve presente em todo o tempo. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, nesse momento, que o Senhor esteja com a vida daquelas pessoas, ó Pai, que estão vivendo, ó Deus, esse momento de luto, onde perderam seus entes queridos, Senhor. Quantas pessoas estão chorando nesse momento? Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer conforto e consolo à vida dessas pessoas que estão extremamente tristes e abaladas, porque assim como atingiram um ente querido seu, pode atingir outros também. Ó Deus, guarda-nos, ó Pai, nos protege no nome de Jesus. Mas nós sabemos, ó Deus, que estamos aqui, e esse tempo que estamos aqui é um tempo determinado, ó Deus, pelo Senhor, e confiamos em Ti, ó Deus, e a nossa fé e a nossa vida está guardada nas Tuas mãos. Por isso, ó Deus, se o Senhor, como diz a canção, curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor assim não fizer, ó Deus, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Ó Deus, que nós possamos usar como referência aqueles 3 jovens que estavam ali na fornalha de fogo ardente. Ó Deus, onde as suas preocupações não eram outra a não ser negar o Teu nome. Que nós, diante desse tempo, jamais venhamos negar o nome do Senhor, mas que possamos continuar firme e forte, buscando ao Senhor a cada dia. Mais uma vez nós te somos gratos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Esse texto é um texto muito especial. Como disse, nós estamos falando sobre oração. E um tema que eu trouxe, né, desde a semana passada é quando eu oro. E fiz citação a respeito desse episódio de Pedro quando estava ali encarcerado. E não é diferente no dia de hoje também. Hoje eu trouxe um texto justamente falando sobre a importância da oração de uma mulher que estava profundamente angustiada e estava em aflição. Por quê? Porque em um tempo onde ser mãe era um sinal não só de prosperidade, mas de ser agraciada por Deus, essa mulher vivia com a sua madre cerrada ali, né, com a sua dificuldade de gerar filhos. Então Ana enfrentou uma jornada totalmente difícil, uma jornada angustiante e extremamente dolorosa, extremamente difícil. E não foi por um pouco tempo não, mas foram por longos anos suportando vários tipos também de humilhação, sofrendo ali, né, sozinha, muitas vezes calada, por não conseguir gerar filho, porque era uma mulher estéril. Até parece que, olhando esse texto, que Deus não a ouvia. Já houve algum momento na sua vida onde você se enxergou dentro dessas condições, vivendo dentro de contexto de angústia, de aflição, e você ora, e como se Deus não estivesse ouvindo, como se Deus não estivesse dando atenção àquilo que você estava dirigindo a Ele? Às vezes nós caímos nesse engano, a ponto de achar que Deus não ouve as nossas orações. Deus ouve sim as nossas orações. As nossas orações têm um endereço certo, e o endereço das nossas orações não é outro a não ser os ouvidos de Deus, o coração de Deus, né? Então parecia então que Deus não estava ouvindo a oração dessa mulher. Mas seu tempo de angústia, a gente percebe dentro do texto, a preparou para um momento muito, muito, muito especial. Não para exercer a tão esperada maternidade, mas para um propósito muito maior do que aquele que ela esperava, que era a bênção da maternidade. Então Deus a ouviu sim, né? E estava moldando-a para o que viria pela frente. Então ela vai, a gente acompanhando o texto aqui da palavra de Deus, nós veremos posteriormente que ela teve um filho, e esse filho seria o principal líder de Israel num período extremamente delicado para o povo, que foi um período pré-reino.
né? E sua vida foi a vida desse jovem, conforme o texto, e o pacto que ela havia feito com o próprio Deus, quando ela aqui no versículo 11 diz: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. Então a sua vida, a vida do seu filho, foi dedicada a Deus plenamente. Mas tudo começou com quem? Com Ana, com a oração perseverante desta mulher. Então, na sua angustiante espera por um filho, que alegra-se o seu coração, os longos anos de sofrimento que ela teve e os longos anos de humilhação foram finalmente recompensados por Deus. Talvez, como eu disse aqui, você tenha orado, você tenha se inclinado diante de Deus, achando que Deus não está ouvindo a sua oração, e às vezes esquecemos que Deus tem nos preparado para algo muito além daquilo que nós ansiamos e desejamos. Porque os propósitos e os planos de Deus, eles são muito mais intensos ou maiores do que aquilo que nós projetamos para nós mesmos. Mesmo sabendo que esse tempo extremamente difícil, delicado e angustiante e cheio de aflição por parte de Ana, foi extremamente difícil como ela viveu, nós percebemos que não foi fácil. Ela teve que enfrentar alguns impedimentos, e dentre esses impedimentos, dentre um deles que ela teve que viver, foi justamente a forma bem intencionada do seu marido, quando disse para ela: ô Ana, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou mais importante para você do que 10 filhos. Ana, eu sei que você tem o desejo e o anseio da maternidade, mas eu não sou muito mais importante para você do que isso que você tanto deseja e anseia e espera. O que se esperava de Eucana, por ser um levita, né? Um efraimita, se não falha a memória, ele deveria não agir dessa forma, mas sim se unir à sua esposa e impulsionar a sua fé para que ela continuasse perseverante nessa fé, a ponto de continuar perseverante também na oração. Além de outros impedimentos que Ana teve que enfrentar, foi a sua rival ali, né? A mulher que se colocava como rival dela, que era a Penina, que rivalizava a relação, constantemente provocando Ana por ela ser estéril. Olha os impedimentos que Ana teve que enfrentar para permanecer firme dentro dos propósitos que ela mesma tinha projetado diante dela. E ela teve que enfrentar também, talvez, um dos maiores e dos dos impedimentos mais difíceis. Porque o que ela esperava daquele homem chamado homem de Deus, que era um sacerdote chamado Eli, não deveria ser o que ela ouviu. Como disse, aquele que poderia trazer uma palavra de alento, de conforto, né, de consolo para ela naquele exato momento ali, a interpretou mal a sua atitude, por estar ali balbuciando, né, algumas palavras dentro de um contexto de intimidade com o Altíssimo, com Deus. Por isso que diante de situações como essa, aonde somos muitas vezes tentados a deixar para trás o bom hábito e saudável hábito de exercer a oração e estar firmes nos nossos propósitos, muitas vezes nós ouvimos vozes que são ruídos e não são a voz de Deus alcançando o nosso ouvido. Por isso que nós, diante de situações como essa, diante dos impedimentos que surjam e se levantem contra nós, nós precisamos ter os nossos ouvidos, sim, consagrados à voz de Deus, que constantemente quer interagir conosco, quer falar conosco. O próprio salmista disse no Salmo 40, quando ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, mostrando com isso que constantemente Deus quer interagir conosco e quer falar conosco, mas às vezes estamos tão aprisionados, envolvidos com o nosso mundo, que não percebemos a voz de Deus falando conosco. E é interessante
que quando olhamos para esse texto, nós percebemos Ana totalmente focada naquilo que ela havia ido fazer, orar a Deus, rogar de Deus essa bênção da maternidade. E é interessante que quando nós vamos ao lugar certo para dividir as nossas angústias e as nossas aflições, nós voltamos a viver. Muitas vezes nós vamos a lugares errados, a contextos errados, onde não podem oferecer aquilo que nós tanto ansiamos, precisamos e desejamos. Porque nós olhamos para Ana e percebemos que quando ela retornou, ela não retornou mais como ela estava. Interessante que o texto vai dizer que então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Por quê? Porque Ana, ela se dirigiu ao lugar certo para dividir as suas angústias e as suas aflições. E o melhor lugar para que possamos dividir as nossas angústias e as nossas aflições é no altar do nosso Deus, porque Ele nos ouve. Porque quando nós nos aproximamos do altar do Senhor, nós paramos muitas vezes de questionar e murmurar e voltamos a viver e voltamos a sorrir, como essa mulher voltou a viver e a sorrir. E o texto diz que o seu semblante já não era mais o mesmo, já não estava mais triste. Por quê? Porque ela justamente buscou no lugar certo dividir as suas angústias e as suas aflições. Então, irmãos, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração nessa noite, que há alegria sim para quem aproxima-se com o coração sincero diante do trono do Deus Altíssimo. Lembra o que o salmista disse, o próprio Davi disse no Salmo 51, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, um coração que é inclinado à vontade de Deus e compreende em Deus que Deus tem o melhor sempre reservado para cada um de nós. Fazendo uso de uma fala da semana passada, mesmo quando as respostas das nossas orações são totalmente diferentes daquilo que eu estabeleci dentro do meu coração, nós entendemos que há alegria sim para quem se aproxima com um coração sincero diante do trono do Altíssimo. Há alegria também para quem derrama a sua alma em oração. Quando nós olhamos para Ana, é justamente isso que nós percebemos. As suas lágrimas se misturando com a sua angústia e com a sua aflição, e fazendo com que a misericórdia de Deus se revelasse a ela. Só a misericórdia de Deus conhece as aflições e as angústias que nós carregamos dentro do nosso coração. Então, Ana buscou no lugar certo, interagiu no lugar certo. Ana dividiu as suas angústias e as suas aflições no lugar certo. Por isso que há alegria sim para quem derrama a sua alma em oração. Ore. Aí muitas vezes você vai dizer, poxa pastor, tem momentos que eu não sinto nem vontade de orar. Eu começo a orar, então comece a orar até a vontade aparecer, mas não deixe de orar. Seja perseverante na oração. E é interessante que nós temos o auxílio poderoso do Espírito Santo, que as Escrituras diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É esse Espírito que nos fortalece sim na hora das nossas fraquezas. Mesmo quando não estamos totalmente envolvidos na oração, Ele faz com que esse envolvimento aconteça e faz com que a nossa alma se derrame nessa oração. A exemplo de Ana, nós percebemos que há alegria sim para quem descansa, sabendo que o Senhor ouve. E quando falamos em descansar, não é fácil, porque vai ter que exigir de nós
paciência. Mais uma vez citando o próprio salmista, quando ele diz esperar com paciência. E a paciência é um ato que incomoda, sim, a nossa fé. Principalmente quando estamos vivendo dentro de um contexto de um tempo onde tudo precisa ser para ontem, né? Para agora, o aqui e o agora. A cultura do imediato muitas vezes tem tomado o nosso coração e nos atrapalha dentro dessa esperança que nós precisamos ter no Senhor. Por isso que Ana, dentro desse contexto, dessa atitude dela em permanecer perseverando na oração, nós percebemos que a alegria que estava estampada no rosto dela era justamente a alegria de alguém que estava descansando e sabendo que o Senhor estava ouvindo a sua oração. Eu quero deixar aqui 3 lições para a nossa vida diante dessa reflexão dessa noite. Que quando a oração é produzida pela alma, é assim que nós vemos na vida de Ana. Quando a oração ela é produzida pela alma, o nosso coração se enche da paz que excede todo entendimento. Porque ali nós vamos ver no versículo 10 que Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então o choro estava se misturando ali com a angústia. E essa oração, quando ela é promovida e produzida pela alma, o nosso coração se enche dessa paz. Ore com a alma, ore com fervor. E quando eu digo usando novamente o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, orar fervorosamente é ser comprometido com aquilo que você está fazendo. É ter convicção naquilo que você está orando e a quem você está dirigindo a sua oração. Porque quando nós confiamos naquilo que nós oramos, nossa oração se enche de convicção de que vale a pena continuar confiando nesse Deus. E quando nós nos comportamos em relação ao que nós estamos orando, nós descansamos. O convite do Senhor nessa noite para você que está orando, sendo perseverante na oração, que essa oração está sendo produzida pela sua alma, é: descanse no Senhor. Mesmo que as respostas, como disse, da sua oração sejam respostas totalmente diferentes daquelas que você estabeleceu dentro do seu coração, entendendo você que seria o melhor para você. E Deus vem e muda o contexto. Mas continue crendo, continue confiando, continue alicerçando a sua vida nesse Altíssimo, nesse Deus poderoso, que está conosco sempre, estando aqui nesse plano ou não, né? Uma coisa é certa, estamos aqui hoje, se não estivermos amanhã, nós temos consciência de que estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe você nessa semana, que seja uma semana de paz, que seja uma semana de bênçãos. E quando eu digo de paz e bênçãos, não quer dizer que você esteja isento de problemas, mas que a paz do Senhor te ajude a enfrentar essa demanda de dificuldades que você possivelmente possa ter durante a semana. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Sei que foram colocados alguns pedidos de oração nos comentários. Vi ali algum pedido do Johnny, né? Eu não tenho como acompanhar os pedidos de oração aqui, mas eu quero que você nesse momento baixe sua cabeça, vamos orar ao Pai, vamos falar com Deus, vamos permitir com que a nossa alma produza essa oração e que o nosso coração seja preenchido dessa paz que excede todo entendimento. Essa paz que existe e que quer abrigar o nosso coração. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar por cada pedido que foi realizado e colocado nos comentários. Você que viu aí, interceda por cada um deles. Amém? Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Como é bom estar em Tua presença, como é bom, ó Deus, saber que mesmo à distância,
o teu povo tem como se reunir, o teu povo tem como continuar cultuando, celebrando ao Senhor. Como é bom, Senhor, saber que mesmo diante dessa dificuldade que nós estamos enfrentando, ó Deus, existe possibilidade de preservarmos a nossa fé, de preservarmos a nossa comunhão contigo, de preservarmos também, ó Deus, a unidade do corpo do Senhor Jesus. Ó Deus, eu quero, ó Deus, encarecidamente, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor toque no nosso coração e faça, ó Deus, desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, um tempo de oportunidades para que possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor, como disse aqui no início, instrumento de generosidade a pessoas que nesse exato momento estão carentes de uma palavra de consolo e de conforto. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a nossa vida, quantas e quantas pessoas que nesse período vão ter dificuldade pelo fato de não estarem trabalhando, ó Pai, e não ter recurso para sustentar a sua família. Ó Deus, que o Senhor possa exercer a provisão através dos teus filhos, ó Pai. Que nós possamos ser canal de bênção para a vida dessas pessoas. Eu sei que nesse exato momento muitas pessoas questionam essa atitude, mas é assim, ó Deus, esse é o meio que o cristianismo se revela, ó Pai, através da nossa vida, quando exercemos a bondade, a generosidade, a vida daquelas pessoas que tanto precisam e necessitam. Nos usa, Senhor, como eu falei, que mais que seja um tempo difícil, que também possa ser um tempo de oportunidades para ser instrumento de bênção à vida daquelas pessoas que estão padecendo por alguma necessidade. Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com cada pedido que foi colocado nos comentários, ó Deus, se são pessoas que foram infectadas e talvez estejam nos hospitais nesse momento, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, que a tua mão bondosa as alcance nessa noite, que elas possam sentir, ó Deus, o bálsamo do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja com os familiares, ó Deus, que estão totalmente aflitos, passando por esse momento delicado. Esteja também, ó Deus, com aqueles que estão já sofrendo os impactos, ó Pai, do contexto negativo da economia, Senhor. Mas, ó Deus, eu creio, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor há de mobilizar o teu povo para ser instrumento de bênção à vida dessas pessoas. Ó Deus, nos dá uma semana, ó Deus, inquietante nesse aspecto. Em que sentido, Pai? No sentido de sermos bênção à vida dessas pessoas. E, ó Deus, se possível, envia, ó Deus, essas pessoas, e que nós possamos, ó Pai, dentro disso, ó Pai, desse envio que o Senhor vai fazer, que nós possamos ser bênção à vida das pessoas. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto, por esse momento tão especial. Nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco durante a semana. Nos guarda, nos protege, e que nós devamos, ó Pai, ter consciência e bom senso. Ó Deus, que nós estamos primando e preservando a vida. Como nós falamos, que nós devemos amar a vida, que nós devemos preservar a vida. E é isso que nós temos que fazer. No nome santo e poderoso de Jesus, e é desse nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha uma semana de paz e de bênçãos. Amém.